boa tarde ou boa noite aí para toda a gurizada aí do Prevest, tá? Deixa eu me apresentar agora oficialmente, né? Eu sou aspirante oficial Beck. Vou estar aí com vocês aí nas próximas aulas aí de matemática, né? Eu queria que essa apresentação fosse ao vivo, né? Mas dadas as circunstâncias desse apocalipse zumbi que está ocorrendo aí na rua aí por causa do Covid, aí a gente vai ter que fazer algumas aulas à distância, né? Então, qual que vai ser a ideia, tá? A ideia é relembrar hoje algumas coisas em relação aos tipos de função, fazer alguns exercícios, mas eu recomendo sempre a vocês a todos o seguinte: vamos pegar e fazer todos os exercícios das sessões, tá? Vocês sabem que é o grande segredo para aprovação no vestibular em qualquer concurso é fazer exercícios, muitos exercícios, respirar exercícios, fazer de novo os exercícios, tá? Eu vou tentar alimentar ao máximo a plataforma aqui para vocês fazerem, inclusive durante esse período de quarentena e após esse período de quarentena. Então fiquem tranquilos, tá? Exercício não vai faltar aqui sobre meu serviço, tá? Então vamos começar, né? Então qual é a ideia? Retomando a aula da professora Marília, ela fez uma aula em relação à introdução de função e as propriedades das funções. Para quem viu pela primeira vez uma aula sobre funções, ficaria um pouco confuso, porque sem conseguir olhar as funções, fica um pouco confuso olhar genericamente as propriedades. Isso faz parte. Até eu, quando aprendi essa parte, quando tive essa aula, eu também ficava pensando, tá, mas exatamente o que isso vai servir para mim? Bom, isso é uma coisa que está nas entrelinhas. Então, quando a gente tem uma função, a gente vai usar todas as propriedades que a professora Marília falou na aula anterior e vai, a partir disso, analisar as funções. Então, a gente está fazendo, na verdade, uma análise, né? Essa que é a ideia. Bom, então, o que vai ser agora o nosso exercício da aula? O exercício da aula é fazer tipo um Tinder das funções, né? Então imagina que a função lá tá solteira, tá solta aí na vala e resolve fazer um perfil no Tinder aí para encontrar a sua função alma gêmea, né? Ou a sua função pegação para o final de semana, ou o que vocês aí, jovens, bonitos aí, sabem aí qual é a do momento, né? Então a gente vai meio fazer um Finder aqui, né? Que seria a rede social das funções, né? Então, vamos começar pela função, digamos assim, a mais básica de todas. Então, vamos à função identidade, né? Então, o nosso modelo aqui está aqui no primeiro item, f de x igual a x. O que isso significa? Significa que para cada valor de x, simplesmente vai se refletir o mesmo valor de f de x. Então, quando o x é 1, o f de x é 1. Quando o x é 2, o f de x é 2. Quando o x é 3, o f de x é 3. E assim sucessivamente. Para o campo negativo também, ó, menos 1 e menos 1, menos 2 e menos 2, menos 3 e menos 3, menos 4 e menos 4. Então, evoluindo esse raciocínio para os números reais, o que vai acontecer? Vai marcar exatamente todos os pontos que estão alinhados aqui com essa reta. Né? Então, por exemplo, vai ser o raiz de 3 com raiz de 3, vai ser o menos 5 quartos com menos 5 quartos e tudo mais. Então, vai formar essa linha aqui que está em destaque em vermelho. Bom, quando a gente vai fazer então essa brincadeira do Tinder foi pelo seguinte, a gente vai montar o perfil da função identidade. O que vocês têm que fazer quando encontram uma nova função? É bater exatamente todos esses itens que eu coloquei na tela. Então, primeiro, qual é o domínio? A gente tem que lembrar que o domínio ele tem a ver com o x. Então, quando você tiver que pensar o domínio de uma função, pense o seguinte: qual a natureza de x que dá barro na função, que dá problema? Por exemplo, no f de x igual a x. Se o x for número natural, tranquilo. Número natural existe outro número natural. Número negativo também. Uma fração também. Um logaritmo. Pi. Tudo pode enfiar qualquer coisa ali. Então, mostra que não há restrições para o conjunto domínio. Como não tem restrições, então a gente tem aí que o domínio é igual a reais.
Nesse caso agora, analisando a imagem. A imagem, a gente está interessado na natureza de quais os y's possíveis. Então, quais são as saídas possíveis da função? Que saídas possíveis da função a gente vai ter? Se eu botar um número real aqui, vai sair um outro número real. Existe algum limite, algum y máximo ou y mínimo? Não. Além de não ter buracos, além de não ter nenhum gap ou alguma falta aqui no domínio dos reais, a imagem pode ser qualquer número real para mais ou menos infinito. Então, a imagem também é reais. Então, é uma função bem comportadinha, que ela acaba se estendendo por todo o que nós chamamos de R², que é o plano cartesiano R por R. Raiz. O que é a raiz? A raiz também é conhecida como zero da função. Por que a gente chama ela de zero da função? Porque a raiz não é nada mais do que essa definição matemática aqui. Ó. Eu estou procurando um certo valor de x, da qual a função terá seu valor zerado. Quando eu digo terá o seu valor, é em relação ao eixo vertical, ou ao eixo y, no caso da função que a gente está tratando aqui. Então, por isso que ela é chamada de raiz. Você tem que lembrar que é raiz, porque seria tipo onde a árvore entra na terra. Então, é a raiz do objeto matemático ao qual a gente está se referindo. Se vocês observarem, essa função está passando exatamente na origem. Então, se está passando na origem, a origem é as coordenadas 0, 0, logo, a nossa raiz vai ser em x igual a 0. Deixa eu apagar um pouco aqui. Aí. Agora, o que é o intercepto em OY? Significa que é o intercepto no eixo Y. Então, é onde no eixo Y, nesse eixo aqui, que está cruzando. Então, onde é que ele está cruzando? Está cruzando exatamente na origem, ou seja, em x igual a 0. Na verdade, era para ficar aqui em y igual a 0. Tá? Foi um erro aí, vamos deixar assim, tá? O correto tira esse x aqui, esse x peruão aqui, e bota y igual a 0, tá? Então, é em y igual a 0 onde ele vai interceptar, tá? Essa informação é muito importante nas outras funções, porque onde passa no eixo y, geralmente é uma informação que ajuda muito nos cálculos quando a gente tem que descobrir a função, analisar uma função desconhecida. Agora, é injetora? Sim, é injetora. Olha aí, está cobrindo tudo direitinho. É sobrejetora? Também é sobrejetora, né? Passa por todos os testes que a professora Marília falou. Agora, isso é uma coisa importante. Se ela é bijetora, então ela é inversível em todo o seu domínio. Tá? Isso é muito importante, tá, gente? Se ela é bijetora, então é inversível. Se a gente tem uma função que é inversível, bijetora. Agora, isso é uma coisa interessante da função identidade. Se eu for fazer a inversa da função identidade, vai dar ela mesma. PQP, né, galera? WTF tá para quando eu boto what the fuck, assim. Ela é inversível ela mesma, ela é um espelho dela mesma. Isso é uma coisa meio louca, assim, que essa função tem. Por isso que ela é chamada de identidade. O nome dela ser identidade é por causa dessa propriedade. Então, ela é identidade porque ela, quando se inverte ela fica igualzinha. É que nem assim, tu pega o zero e troca de sinal. O zero continua igual. Então, o zero ele tem uma função identitária também, assim como o tem. Né? Tem ali que é mais, não é bem identidade o nome, seria o neutro. Né? Estudo do sinal. Só lembrando, quando a gente vai fazer estudo do sinal, o que a gente faz? A gente está olhando em relação ao eixo Y. Então, qual é a parte positiva e qual é a parte negativa? Então, no estudo do sinal, o que a gente vai ter?
Nesse intervalo de menos infinito até zero, a função identidade é negativa. Desse intervalo para cá, ela é positiva. Para que serve a função identidade? Essa é a primeira pergunta que deve ser surgido na cabeça de muita gente. Pro vestibular, praticamente nada. Ela é uma função matematicamente muito importante, ela é um suporte para várias propriedades, mas dificilmente ela vai aparecer diretamente vinculada a qualquer exercício. Tá? Então, às vezes o aluno fica assim, não sei o quê, aprendi um negócio que eu não estou utilizando. Não, deixa lá, isso é uma ferramenta de fundamento. Em algum momento, esse raciocínio vai ser importante para ti para resolver uma questão. Então, ela é algo de suporte para vocês aí na missão que vocês têm aí do vestibular. Então, vamos à função afim. Então, o modelo aqui ele vai ser ax mais b. Né? Então, o que vai acontecer? Tem um número real associado multiplicando com o x aqui. E tem mais outro número real associado aqui com o b. Beleza, então agora a gente vai falar sobre domínio imagem. Então, existe algum valor de x que vai dar problema aqui nessa função, que vai dar uma operação matemática que é impossível de fazer? Algum erro? Não. Então, a gente vai ter aí que, no caso aqui, vai ser qualquer número real no domínio. Se eu colocar um número real aqui vezes a, e depois mais b, ou seja, sendo a e b reais, vai acabar gerando resultados possíveis em qualquer lugar, no mais infinito e no menos infinito, sem qualquer solavanco. Então, vai preencher também todas as possibilidades no conjunto do eixo y. Então, a imagem também é reais. Raiz. O que a gente tem que cuidar da raiz? Lembrando que a raiz é quando o f de x igual a zero. Então, é aqui, ó, é quando cruza o eixo x. Então, se tu pegar, por exemplo, se tu pegar o ax mais b e igualar a zero, isolar o x, vai dar exatamente isso aqui. Então, como é que tu vai descobrir a raiz? Tu resolve a equação com função igual a zero. Certo? E aí tu vai ter ali, e aí o que te dá isso graficamente? Te dá onde a função intercepta o eixo x. Aonde ela vai interceptar o eixo y, né, vai ser aqui no x igual a b. Então, o que a gente sabe quando tem uma função afim? A gente sabe que se o x for zero, a ordenada do ponto vai ser b. Graficamente falando, a gente está falando desse ponto aqui. Então, a gente sabe, então, quando a gente tem o gráfico explícito na questão, a gente já tem duas grandes informações da função afim. Sabe onde cruza no eixo x e sabe onde cruza no eixo y e sabe onde cruza no eixo x. Pergunta, é bijetora? Para saber se é bijetora ou não, primeiro a gente pergunta se ela é injetora. Então, é uma função injetora, é uma função sobrejetora, logo ela é uma função bijetora. Se ela é bijetora, então ela é inversível. Essas duas coisas estão intimamente ligadas. Se eu tenho uma função bijetora, logo ela é inversível. Se eu tenho uma função inversível, logo ela é bijetora. Por isso que foi muito importante a aula da Marília, para vocês terem como descobrir se uma função é injetora ou não, se ela é sobrejetora ou não, e se ela é bijetora, e fazer o cálculo da inversão. Então, essas duas coisas estão intimamente ligadas. Aliás, dentro da matemática pura, a gente estuda muito essa questão. E quando a função é bijetora, ela ajuda em muito o nosso trabalho. Estudo do sinal. O que a gente vai estudar com o sinal? A gente está estudando na vertical. Então, onde a função é positiva e onde a função é negativa.
Então, se eu fosse fazer um intervalo aqui, ó, lá em cima, lá, sendo que aqui o x é igual a zero, o que vai acontecer? Do menos infinito até o zero, essa função aqui... Desculpa, peraí. Isso aqui não é função afim, né? Já foi. Então, o que vai acontecer? O divisor de águas está exatamente na raiz. Então, ela vem negativa, nesse caso, ela vem negativa e depois ela fica positiva. Agora, pode acontecer dela vir positiva e depois ficar negativa? Com certeza. Tudo vai depender do sinal desse carinha aqui. Se o A é positivo, a nossa função vai estar assim. Então, ela vai vir negativa, zerar na raiz e ficar positiva. Se a gente tem o A negativo, então ela vai vir negativa, vai vir positiva até chegar na raiz e depois vai vir positiva até a raiz e depois vai ficar negativo. Rapaz, deixa eu apagar toda essa loucura aqui. Ok. Bom, para que serve essa função? Basicamente, para qualquer evento que a gente tenha valor fixo e valor variável. Então, o A ele vai estar associado ao valor variável do problema. E o B vai estar associado ao valor fixo. O que isso quer dizer? Por exemplo, vai entrar num táxi, tá? Quando tu sentou no táxi, tem um valor fixo. Que é, sei lá, hoje eu não sei quanto é que está aqui em Porto Alegre. Vamos botar que é R$5, tá? Então, tu sentou nos táxis, tem a tal da chamada que é R$5. E vai ter mais um preço por quilômetro. Então, os R$5 seria o B. E vamos lá que é R$1 por quilômetro. Então, o 1 seria o valor de A. Claro, hoje em dia vocês aí, modernos, aí, jovens e bonitos, vocês acabam pegando muito Uber, né? O Uber é muito parecido, só que ele vai ter uma terceira variável, ele vai ter duas variáveis, que é o tempo e distância. Então tem um valor fixo, mais um preço por quilômetro e mais um preço por minuto. Tá? Se um dia a gente puder aí numa aula aí mais para o final do ano, eu mostro para vocês como é que funciona. E claro, e além de tudo isso ainda tem aquela questão da tarifa dinâmica, né? Que às vezes nos faz desistir e ir correndo até o ponto que a gente precisa, porque fica muito caro o Uber, né? Bom, coisas importantes da função afim. Descobrir a função. Para descobrir a função, então, eu preciso de 2 pontos. Se eu souber 2 pontos da função, Brasil, matou a questão, tu já consegue descobrir que função é. Então, pelo desenho, a gente já consegue descobrir qual é a função. Tá? Como a gente vai descobrir? Isso eu vou tratar agora aqui já no próximo slide. Então, coisas que são importantes aí na questão da função afim. Primeira coisa, coeficiente angular. Vocês devem estar vendo isso, ou vão ver daqui a pouco, na questão da geometria analítica. Né? Vocês têm que pensar isso aqui também como taxa de variação. Tá? Como a tal da taxa de variação. Tá? Super importante essa questão da taxa de variação. Tá? Principalmente no Enem. Muitas questões tratam dessa questão da taxa de variação. Então, por exemplo, tu tem um gráfico lá, sei lá, a evolução do número de pessoas numa determinada localidade. Aí ele te dá os dados de 2010, te dá os dados de 2020. E aí pede para aí dizendo assim, mantendo a mesma taxa de variação do período, eu quero saber a população estimada em 2015. Bom, tu vai usar então
a partir do coeficiente angular que tu vai descobrir, que é da taxa de variação, tu vai descobrir então ela no período todo e aí vai trabalhar com isso ali, fazer uma estimação no ponto que está te pedindo ali na questão. Muito teórico? Com certeza. Então tem uma questão ali, que é a questão ali do número de favelas, que aborda muito bem essa questão da taxa de variação. Tá? Então aí depois eu vou resolver ela aí no quadro, e aí sim, teremos questões resolvidas no quadro. Não vou ficar só fazendo blá 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 e PowerPoint aqui, tá? Não que não dê para fazer, mas eu acho bacana a gente resolver as questões, tá? Gente, os meus vídeos são bem caseiros, eu estou tentando aí, a gente está tentando lidar com o pod aí, o planejamento era para ser um pouco mais tarde, as aulas à distância, mas é aquela coisa, missão dada, missão cumprida e segue o baile. Outra coisa importante da função afim é que agora que a gente sabe essas funções, sabe que uma equação que uma função de primeiro grau traduz uma reta, e se tiver duas equações de primeiro grau, o que é? O que elas são? São um casal? São só amigos? Não, elas são alguma coisa, nada disso aí que eu falei anteriormente, tá? Então, agora eu quero que vocês comecem a enxergar o sistema de equação como duas retas que estão no mesmo plano cartesiano. Então, por exemplo, aqui eu coloquei esse gráfico, o que vai acontecer? Esse gráfico, as duas vão ter um cruzamento aqui exatamente nesse ponto. O que é esse ponto? Deixa eu botar de novo aqui. O que é essa região aqui? Essa região é onde está aquele famoso conjunto solução. Então, quando vocês pegavam lá no 8º ano, no 7º ano, e resolviam um sistema de equações, tanto faz por substituição ou por adição, e vocês achavam um par ordenado, que era um valor de x e y, vocês já estavam achando exatamente esse ponto S. Então, se vocês tiverem em algum momento uma questão que dê dois modelos e perguntem quando eles se equilibram, quando eles ficam iguais, gente, é cruzamento de reta, interseção de reta, é resolução do sistema. Não tem invenção aí, é só isso que a gente pode fazer. Além dessa questão do sistema de equação, coisas também que eu quero chamar a atenção de vocês. Sabe dois pontos da reta, tu consegue calcular o modelo. Tendo o modelo, né, escrevendo a função, tu consegue fazer qualquer coisa. Então, em muitos momentos, vocês vão se deparar com ter que descobrir qual a f de x. Então, se vocês tiverem que fazer isso... Opa, circulei coisa a mais aqui. Se vocês tiverem que fazer isso, então, sistema nele. Bota o f de x como y, pega a primeira, transforma na primeira equação, na segunda equação e mete ali na chavezinha e vai embora. Tem uma outra maneira de descobrir, que eu vou abordar um pouco mais na frente, que é quando a gente sabe a inclinação da reta, né? Lembrando que essa inclinação aqui, esse ângulo, ele é plenamente calculável, tem a ver com a tangente, a gente vai falar isso um pouco mais tarde, mas eu vou guardar aí os professores do terceiro ano trabalharem com isso. Mas é uma outra maneira também, um ponto mais inclinação. Então aí a gente vai usar algumas ferramentas de geometria analítica aqui, né, para facilitar a nossa vida aí na questão de função. Né? E as utilidades, como eu tinha falado para vocês, né, a questão do fixo mais variável. Bom, então agora qual é a ideia? A ideia agora, temos aí dois exercícios, né? Temos aí o exercício 1 da página 532 e nós temos aí o exercício 6 da página 532 também, tá? Então, eu vou colocar para vocês, para tentarem fazer primeiro a resolução aí do problema das bolinhas. Aí agora vocês vão ver que pelo Edpuzzle a gente vai abrir uma janela para vocês e vocês escolherem a alternativa correta, então eu peço que vocês respondam. E depois tem a questão 6, vamos fazer a mesma coisa, vocês botam um valor que vocês acharam aí, tá? Depois que vocês responderem, depois que vocês tentarem fazer sozinhos, caso não consigam, escrevam ali não sei ou marquem qualquer alternativa, que depois desse slide eu vou colocar qual a resolução proposta aqui pelo professor, certo? Então, vamos lá. Bom, então,
dando continuidade aí à nossa aula, vamos resolver o exercício 1 da página 532. Então, gurizada, só para vocês se acostumarem, tá? Como é que eu faço o indicativo no quadro? A letra eco eu uso como o número do exercício e papa eu uso na hora ali de indicar a página, né? Às vezes tem dois exercícios com o mesmo número da página ali, então por enquanto eu vou botar assim, é o 1 conceitual ou é o 1 contextualizado, eu vou indicando ali conforme a banda tocar, né? Mas, então vamos para o exercício 1 aqui, página 532. Então se vocês olharem ali o experimento, a gente está falando ali de uma certa quantidade de bolas de vidro idênticas e o nível da água subindo. Então quanto mais bolas a gente tiver, maior o nível da água. A gente tem uma tabela ali com 3 informações. Se tivesse 2 informações, a gente poderia até estimar a partir de 2 pontos a função, conforme a gente vai ver aí ao longo da aula. Mas como tem 3 pontos, eu preciso garantir que a função qual representa esse fenômeno tem que bater as 3 gaivotas, tem que bater os 3 valores ali. Então o 5 com 6,35, o 10 com 6,7 e o 15 com 7,05. Então, minha sugestão nessa atividade é por testagem de alternativa. Então a gente vai testar a alternativa A, que está colocando y igual a 30x. Lembrando que colocar y igual a 30x significa a mesma coisa que f de x igual a 30x. O que é fazer o f de 5? É perguntar para a função quando o x igual a 5, qual o valor de y. Então, para descobrir isso, eu basicamente pego o 5 e coloco no lugar do x. Então, 30 vezes 5, ó, no lugar do x, e isso vai dar 150. Então, se fosse essa correta, com 5 bolinhas teria que ter 150 centímetros de água, o que não faz nenhum sentido perto das informações da questão. Então, essa alternativa está errada. Vamos para a alternativa B. Na alternativa B, a gente tem y igual a 25x mais 20,2. Então, mesma coisa, só mudou agora a relação. O que a gente vai fazer nesse caso? Simplesmente vai substituir o x por 5 e torcer que dê o resultado 6,35. Então, vamos fazer agora aqui então o f de 5. 25 vezes 5 mais 20,2, que vai resultar em 125 mais 20, 145,2. Muito longe do resultado que eu estou pretendendo. Então, a alternativa B também não faz sentido nenhum. Vamos aproveitar agora, a gente vai dar uma olhada na alternativa C. A alternativa C é 1,27 vezes 5. Então, f de x igual a 1,27 vezes x. Então, agora testando novamente o f de 5, a gente vai ter 1,27 vezes 5, que dá 6,35. Muito bem, bateu o primeiro ponto. Agora a gente tem que observar se bate o segundo ponto também. Então agora eu vou testar o f de 10, que seria 1,27 vezes 10, porque a nossa relação agora é 1,27 vezes x. Então, para cada valor de x, eu vou substituir como fator multiplicador do 1,27. Então, f de 10 vai ser 1,27 vezes 10. Que dá exatamente 12,7, que não bate o resultado com a segunda linha da tabela. O que eu vou ter que fazer agora? Eu tenho que voltar tudo de novo e testar o f de 5 novamente. Então, na letra B, nós temos que o f de 5, vamos colocar aqui o f de x, primeira função, f de x igual a 0,7 vezes x, só confirmar aqui, mais 6. Então, o f de 5 vai ser 0,7 vezes 5 mais 6. 0,7 vezes 5 dá 3,5 mais 6.
Ah, é 0,07. Opa, nós aí, ó. Acontece. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. 0,07 vezes 0,07 vezes x mais 6. Então vai ficar 0,07 vezes 5 mais 6, que vai dar os 6,35. Ó, bateu exatamente onde eu queria. Então agora eu vou testar o f de 10. O f de 10 vai ser 0,07x e o x vai ser 10 mais 6. Então, 10 vezes 0,07 é só descolocar a vírgula. Então isso aqui vai dar 0,7 mais 6 deu 6,7. Bateu também. Ó, essa aqui é uma forte candidata a ser a correta. Então agora a gente vai ter que calcular o f de 15, que é 0,07 vezes 15 mais 6. 0,07 vezes 15 é a mesma coisa que 0,7 vezes 1,5, que é a mesma coisa que 7 vezes 1,5, que vai dar 10,5, mais 6 vai dar 16,5. Logo, não bateu o último valor. Então, nesse caso aqui, opa, tá errado. 0,07 vezes 15 mais 6, então vamos dar uma olhada quanto é que dá. 0,07 vezes 15, então a gente vai ter 35, depois vai ter o 7, vai dar 105, duas casas decimais, 1,05. Então a gente tem aqui 1,05 mais 6, que dá 7,05, que é a resposta correta. Exercício 6. Então, dando sequência à nossa aula, agora a gente vai resolver o exercício número 6 da página 532. O que nós temos de informação? Nós temos informação que f de menos 2 é menos 63, e nós sabemos também que 5 é a raiz. O que quer dizer raiz? Raiz é para qual valor de x y é zero. Então, é para qual raiz, então significa para qual valor de x o y é zero. Também em termos matemáticos significa f de x igual a zero. Como a gente sabe que o formato dessa função aqui é f de x igual a mx mais n, então a gente tem agora duas informações. A gente tem que f de menos 2 é menos 63, e nós temos que, como 5 é a raiz, nós temos que f de 5 é zero. Então aqui a gente tem duas informações. Com essas duas informações, se são duas variáveis, duas incógnitas e duas informações, é aquela coisa que a gente está acostumado desde o ensino básico, né? Sistema, gente. Vamos lá no sistema. Então, vamos começar com a primeira informação aqui. Então, f de menos 2 vai ser o quê? M vezes menos 2 mais n. F de menos 2 é menos 2m mais n. Agora, eu sei que o f de menos 2 é menos 63. Menos 63 menos 2m mais n. Bom, aí o que vai acontecer agora? Agora, eu posso pegar, por exemplo, e passar esse 2n para cá, esse n para cá e esse 63 para cá. Ou multiplicar tudo por menos 1, que ficaria 2n menos n igual a 63. Pronto, agora a gente já tem uma equação. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar a outra informação para gerar uma segunda equação. Porque essa aqui já é um beco sem saída, não tem mais o que fazer aqui. Então, sendo que f de 5 é zero, então, o que é f de 5? É substituir no modelo x por 5. Então, vai ficar n vezes 5 mais n igual a zero. Ou seja,
5n mais n igual a zero. Ó, fechou outro aqui. Agora, com essas duas aqui, a gente pode montar um sistema. Montando o sisteminha aqui, menos n igual a menos 63. Opa, 63 positivo. E 5m mais n igual a zero. Feito. Qual o modelo, qual a tática melhor para a gente trabalhar esse sistema? Pô, se tem esse mais n menos n aqui, não precisa fazer substituição, né, gurizada? Mete bronca na adição direto. Vamos somar as duas equações. 2n mais 5n, 7n. Esses caras vão se cancelar. 63 mais 0, 63. Que número vezes 7 dá 63? Pô, professor, 9, né? Então a gente já descobriu que o n é 9. Se o n é 9, eu posso substituir, por exemplo, aqui ou aqui, tanto faz. Vamos substituir nessa aqui que está mais tranquilo. Então, 5n mais n igual a 0, 5 vezes 9 mais n igual a 0, 45 mais n igual a 0, n vai ter que ser 45 negativo. Então, o que vai acontecer? O nosso modelo, que era nx mais n, vai virar, então, agora, sabendo bonitinho como ele é, 9x menos 45. Ele sendo 9x menos 45, agora a gente pode calcular o que a questão nos pede. Ela pede para a gente calcular o f de 16. O que é f de 16? É simplesmente substituir o x por 16. Então, 9 vezes 16 menos 45. Ó, o modelo é esse aqui, ó. 9x menos 45. Então, no lugar do x, vai 16. Agora, 9 vezes 16 vai dar 90 mais 54, que dá 144, menos 45, que dá 99, que é a resposta correta. Bom, agora que vocês já fizeram esses dois primeiros exercícios, então a gente vai partir para aquele exercício que eu falei da taxa de variação, tá? Então eu gostaria que vocês tentassem fazer antes. Tentem fazer por regra de 3, por aproximação, tá? Usem aí a estratégia que vocês quiserem, né? Coloquem aí qual a alternativa que vocês acham que é a correta. E aí depois dessa pausa a gente vai ter a resolução desse exercício proposta por mim. Dando continuidade na nossa aula, então a gente vai resolver agora o exercício 2 da página 531 e 532. Então esse exercício aqui é do Enem, ele mostra um gráfico do número de favelas no município do Rio de Janeiro entre 1980 e 2004. Na outra página, ele fala, se o padrão de 2004 a 2010 se mantiver nos próximos 6 anos, sabendo que o número de favelas de 2010 é 968, então o número de favelas em 2016 é. Então o que a gente vai ter que fazer? Vamos escolher as informações pertinentes do problema. Tem que tomar muito cuidado no Enem, gente, porque às vezes tem informações a mais. E dependendo do nosso estudo, geralmente não sobra informação. Então cuidem, no Enem a gente tem que saber também administrar as informações e como a gente vai administrar, então tem informações a mais. Bom, o que eu tenho que me importa? 2004 são 750 unidades. 2010, de acordo com o texto, são 968. E eu estou interessado no valor de 2016. Como ele está dizendo que vai manter a proporção, então ele está dizendo que é um crescimento linear, ou seja, uma taxa de variação fixa dentro do período 2004 a 2010. Então, como é que eu calculo variação? Vamos lembrar de física, né, gente? O delta. O delta. Que espetáculo, delta, né? O que é o delta no intervalo x2, x1? Que seria delta final menos inicial? Seria f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Então, é o valor de y no final menos o valor de y no início, o valor de x no final e o valor de x no início. Bom,
Então, o que vai acontecer? Vamos marcar aqui em vermelho só para a gente ver quais são as informações que eu tenho. Então, o que é o meu x e o que é o meu f de x? Como é uma função que a horizontal está o ano e a vertical está o número de favelas, o número de favelas, então o que vai acontecer? Esses aqui são os meus valores de x e esses aqui são os meus valores de y, ou de f de x. Então, o que é o meu x2? O meu x2 é esse cara aqui. Ó. O que é o meu x1? Ah, então vai ser esse aqui. Então, esse aqui é o meu f de x2 e esse aqui é o meu f de x1. Só que eu não sei quem é esse cara. E eu também não sei quanto é que é a variação. Então, eu tenho duas variáveis que não está dando muito certo. Ah, professor, então vamos usar as duas informações que eu tenho para calcular. Muito bem, aluna. É isso aí. Ó. Agora vocês começaram a entender como é que funciona o esquema aqui. Ó. Então, a gente vai primeiro usar os dois para calcular a variação. E depois, com essa variação, a gente vai descobrir o outro. Então, na verdade, o nosso x2 é aqui, o nosso x1 é aqui, o nosso f de x2 é aqui e o nosso f de x1 é aqui. Agora sim, completando as informações, a gente vai ter que esse delta, ele vai ser 968 menos 750 sobre 2010 menos 2004. 968 menos 750 dá 218 sobre 6. Então, aqui já dá um dado interessante, quer dizer que a cada 6 anos aumenta 218 favelas. Mas, como a gente somos bons matemáticos, a gente bota tudo irredutível, divide aqui por 2, a gente tem 109 terços. Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que aumenta 109 terços favelas por ano, ou 109 favelas a cada 3 anos. São duas maneiras de enxergar isso. Então, agora o que vai acontecer? Eu vou pegar esse valor e eu vou colocar no lugar. Mas tem uma maneira mais fácil, que é o seguinte. Quantos anos está dando aqui? Aqui tem 6 anos. Se tem 6 anos e a cada 3 anos são 109 favelas novas, o que vai acontecer? Então, eu tinha em 2010 968, sobre 109, vai dar 3 anos a mais aqui. Então, 968 mais 109 vai dar 1077. 1077. E aqui vai para 2013. Mais 109 favelas, mais 3 anos. Então, em 2016, nós vamos ter, então, 1186 favelas. E aí, de acordo com a interpretação do problema, a gente vai ficar entre 1150 e 1200. Então, o correto aqui é letra C de carinha feliz. Vamos agora, parando um pouco os exercícios, vamos voltar um pouco para a teoria. Função quadrática. Tá? Então, a função quadrática, o modelo ele é um pouco maior. Então, ax ao quadrado mais bx mais c. Por que a gente chama de quadrática? Porque a gente agora tem uma variável independente com um termo quadrático. Né? Então, ela lembra aquela nossa famosa equação de segundo grau. Lembrando que equação e função não é a mesma coisa. Tá? Ela só lembra que ela é uma expressão de segundo grau, mas ela está em formato de função. Então, é uma função do segundo grau, ou também conhecida como função quadrática. Agora que a gente tem algumas mudanças em relação àquelas funções linha. Domínio. Continua todos reais. Por quê? Qualquer trambolho que tu botar no lugar do x, vai dar para fazer ao quadrado, vai dar para fazer vezes a, vai dar para fazer vezes b, vai dar para somar toda essa galera e vai gerar um valor. O problema começa na questão da imagem, porque se vocês notarem aqui, ó, ela vem, chega num ponto mínimo e sobe. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, especificamente nesse caso, se vocês olharem aqui, ó, aqui, deixa eu fazer uma seta aqui, aqui é o menos 9.
Então, essa função em termos de y, ela vai até o menos 9 e volta. Se eu colocar no lugar do f de x menos 15, vai existir um x possível? Obviamente não. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, a imagem, desse caso aqui a imagem, deixa eu botar aqui, ó. É horrível escrever no mouse, você não tem ideia. A imagem, ela vai ser de menos 9 até, aí sim, como ela explode para cima, meu Deus, esse infinito aqui saiu, parece a minha filha de 3 anos desenhando. Tá, opa, tá, ixi, meu Deus, pior ainda. Tá, vocês devem estar tudo rindo da minha cara aí, né? Tudo bem. E aqui o colchetezinho, né? Então, a imagem dessa função é que ela vai ser de menos 9 até mais infinito. Inclui ou não inclui o menos 9? Gente, aula de conjuntos, né? Quando tem o colchete, quer dizer que inclui. Lembrando que, né, o parênteses não inclui e infinito nunca inclui, né? Porque a gente não consegue enfiar o infinito numa caixinha. Até consegue, tá? Mas isso é um papo aí na lancheria lá que a gente pode conversar. Tá? E aí entra na filosofia da matemática. Bom, então, o que vai acontecer? Às vezes a função ela vai ser assim, ou ela vai ser da forma contrária, que eu vou desenhar aqui. Ó. Ela vai ser assim. Quem é que determina isso? O A. Se o A é positivo, a nossa função vai ser dessa maneira, e aí a imagem vai ser daqui para cima. Se o A é negativo, a nossa função vai ter esse desenho, e aí a nossa imagem vai ser do vértice para baixo. Acabei errando aqui, ó, botei x vértice, tá, gente? Mas, na verdade, seria o y vértice. Tá? Foi mal aí, tá? Acabei, na correria, acabei errando aí algumas coisinhas, tá? Então, vamos só consertar aqui. Esquece aqui, cuidar o y vértice. Muito bem. Bom, interceptos. Onde é que vai ser o intercepto do eixo y? Opa, desculpa, pulei aqui, né? Tem a raiz. Né? Então, raiz é o f de x igual a zero. F de x é igual a zero é botar essa expressão de segundo grau igual a zero. Como é que a gente descobre o valor de x? Bhaskara nele, gurizada. Então, se vocês fizerem a Bhaskara e acharem dois resultados, vocês vão achar exatamente as raízes, que é o que eu circulei ali em vermelho ali na função. Tá? Então, por exemplo, aqui, as raízes dessa função é 4 negativo e 2 positivo. E a gente tem mais esse ponto aqui, que é o ponto menos 8, que seria o intercepto em x, em y. Então, observem que se a gente tem o gráfico na questão e precisa montar a função, usa o olho de Tandera. Então, assim, tipo, tu olhou a figura, já olha direto esses 3 pontos. As duas raízes, se houverem duas raízes, e mais o terceiro ponto ali, que é o intercepto em y. Prof, só tem uma raiz. Tá, então provavelmente a questão vai te dar alguma coisinha a mais, tem alguma informação a mais aí. Como a gente tem três números literais ali, o A, B e C, então agora, diferente da função de primeiro grau, ou da função linear e afim, a gente vai precisar de 3 pontos para poder descobrir qual a função a partir de um desenho ou de pontos. Tá? Pergunta, esse troço é bijetor? Não. Como é que eu sei que é bijetor? Ela precisa passar pelo teste da reta horizontal. O teste da reta horizontal diz o seguinte: se tu passar uma reta horizontal em todo o gráfico, nunca pode cortar em mais de um ponto. Se cortar em mais de um ponto, ela não vai ser sobrejetora e ela vai, no caso, ela vai dar pau na hora que tu inverter. Depois a gente vai ver com mais calma essa questão da inversão,
Mas essa função, na hora que eu tentar inverter, até dá para tentar inverter, tá, gente? Se vocês tentarem ali trocar o x pelo y, isolar e tudo mais, um jeitinho até dá. Só que vocês vão ficar com uma coisa que vai dar dúbio, vai ficar um mais ou menos. E aí, só para vocês terem uma ideia, tá? Vou botar aqui em azul qual que seria o desenho dessa daqui como função inversa. Ela seria mais ou menos assim, ó, em azul aqui. Só que vocês podem perceber que se eu passar uma reta vertical, vai bater em 2 pontos, então ela não é função. Então o que vai acontecer? Dá para inverter uma função que não é objetora? Dá, mas o resultado não é uma função, então não dá. Tá? Não tem muito ser, pode ponderar à vontade, pode chorar no cantinho, não adianta. Função quadrática não é inversível porque ela não é objetora. Estudo do sinal. Novamente, pontos críticos aqui na primeira raiz e na segunda, se tiver, né? Se tiver aquela coisa, se tiver uma raiz só, vai ter um ponto crítico. Se ela não tiver raiz, ela ou é toda positiva ou é toda negativa. Tá? Mas essas coisas a gente vai abordando na aula aos poucos depois, tá? Até porque vocês tiveram isso aí, né? Deixa eu tentar aqui desenhar. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, essa daqui, que tem um A positivo, que é uma parábola côncava para cima, ela vem positiva, fica negativa e depois vira positiva. Então, é isso aí que é o estudo do sinal. Então, pode acontecer dela ser toda positiva ou toda negativa? Sim. Quando é que isso vai acontecer? Quando o delta for negativo e ela não tiver raiz. Pode acontecer dela ser toda positiva ou toda negativa e um valor zero? Também pode acontecer, se tiver delta igual a zero. Então, o delta ele vai mexer bastante com essa raiz. Eu peço que vocês retomem e lembrem essa parte. O que acontece quando o delta é maior que zero? O que o delta é igual a zero e quando o delta é menor que zero? Retomem essa parte, porque ele diz muito em relação ao estudo do sinal. E, por último, para que serve essa... Bom, serve para trabalhar com problemas de máximos e mínimos. Então, a palavra-chave para a utilidade da função quadrática é situações onde nós temos um problema de maximização da solução. Então, quando vocês tiverem uma questão que aparece lá, qual o lucro máximo, qual o prejuízo mínimo, qual a altura máxima, qual a temperatura mínima... Quando aparecer a palavra máxima e mínima, 99,9% de certeza que a gente vai estar tratando de um fenômeno que pode ser descrito por uma função quadrática. Então fiquem ligados e aí vocês sabem já que tem que achar aí um modelo quadrático aí para poder resolver isso. Lembrando, se eu falo de máximo e mínimo, o que tem que vir na cabeça? Vértice. Quando ocorre o x-vértice e qual o valor é o y-vértice. Ou ali, como eu vou falar ali depois no exercício, né, o vértice da parte independente e o vértice da parte independente. Porque nem sempre é x e y, né? Senão aí que nem brinca lá do professor Girafales lá, que só deu exemplo com laranja, agora tu me vem com banana, eu não sei resolver, né? Então, só lembrando, né, por favor, né, gente, não vamos cair nessa brincadeira aí. Então... Outra coisa para a gente cuidar aí na função quadrática, então, como eu já tinha falado no slide anterior, a concavidade, descobrir a função. Então, para descobrir a função, a gente precisa de 3 pontos. Né? Além disso, tem a questão da forma fatorada. A forma fatorada, para eu descobrir ela, eu tenho que saber um ponto e 2 raízes. Então, ela vai ser A... Faltou espaço aqui. Vou botar aqui em cima. Ó. Então, vai ser A x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Então, por exemplo, essa equação que eu coloquei aqui, ó, a forma fatorada dela, como as raízes são 2 e menos 4, então é x menos 2, x
né, é x menos a raiz. Então, menos menos 4 vai dar mais 4. Então, x menos 2 vezes x menos 4. E aí teria o valor de A aqui. Como é que eu vou descobrir o valor de A? Eu vou descobrir a partir de outro ponto que tiver, né, além das raízes, para poder calcular. Eu jogo o ponto aqui, eu vou saber o valor de x, eu vou saber o valor de f de x, e vai ficar só o A como incógnita, e aí eu descubro o valor de A. Então, lembrando, né, essa função aqui, ela é muito útil para problemas de otimização. Então, problemas de máximos e mínimos. Então, agora a gente segue na mesma sistemática do anterior. Então, a gente vai ali na página 536, resolver o exercício 1, né, que é um exercício bem bacana aí do Enem. Aí coloquem o resultado que vocês acham, e aí depois aqui dos comerciais a gente vai ter a resolução. Bom, dando continuidade, então, a gente agora vai resolver o exercício 1 da página 536, ali dos exercícios conceituais, ali do capítulo 5. Bom, então a gente tem ali uma situação que tem uma expressão TH igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85. Então, o que a gente pode ver aqui no começo? Primeiro, temos a relação entre T e H. Então, para determinado H, a gente tem um valor de T. O que é o T? O T é temperatura e o H é hora. Então, a gente tem uma relação entre a hora e o tempo. Lembrando que a variável independente é o H, ou seja, o tempo dado em horas. Tem que sempre cuidar, gente, no Enem tem que cuidar da unidade de medida, tá? Bom, aí o que fala ali no problema? Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a temperatura máxima. Então, sempre que aparecer a palavra de máximo ou mínimo, a gente está falando de vértice. Então, a gente vai ter que calcular o vértice. Lembrando que o vértice são duas fórmulas. Por quê? Tem uma da coordenada independente do vértice e tem outra que é a coordenada dependente do vértice. Não tem que chamar de x, y vértice, porque no Enem claramente vai ser x e y, vai ser t, vai ser h, vai ser s, vai ser uma sopa de letrinhas. Então, o cálculo do vértice é da variável independente e o outro é da dependente. Bom, então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai calcular o h vértice ou o t vértice. Como está falando no problema que a temperatura é máxima, então eu vou calcular o H vértice. Como o H é a variável independente, então vai ser menos B sobre 2A. Ah, professor, não tem B e não tem A aí. Pô, aluno, vamos lá, né? Só para lembrar, quem é o A aqui? O A é o cara que está acompanhando o termo ao quadrado. Então o A é menos 1. Quem é que está acompanhando aqui? Ah, o B então quer dizer que é 22. E o C que está solteirão aqui na festa, menos 85. Bom, então eu vou usar esse cara e esse cara. Beleza? Então vai ficar menos 22 sobre 2 vezes menos 1. Ou seja, menos 22 sobre menos 2, que vai dar 11. O que quer dizer esse 11? Quer dizer que às 11 horas a temperatura vai ser máxima. Então, o H vértice está te dando quando a temperatura vai ocorrer, mas não quanto ela é. Ah, e para calcular o quanto, só? Bom, tu pode, tem duas maneiras. Tu pode pegar, fazer o T vértice, que seria menos delta sobre 4A, só que tu vai ter que calcular o delta, vai ter que fazer o quadrado, vai dar um monte de cálculo e tal. Não acho tão necessário. Eu vou fazer o seguinte, eu não sei quanto é que é o H vértice, então eu sei que é nesse ponto. Então eu substituo 11 agora aqui na equação direto e vai me dar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a temperatura quando é 11 horas. Por quê? Eu sei que em 11 horas é o máximo. Então eu não preciso calcular o T vértice, eu posso calcular direto
O ponto aqui que ele vai me dar o valor lá. Tu tem que calcular um deles para saber o máximo. Então vai ficar menos 11 ao quadrado mais 22 vezes 11 menos 85. Bom, lembrando que esse menos aqui ele não está sendo ao quadrado, tá? Então tu vai fazer ao quadrado 11 e vai botar o sinal negativo depois. Então vai ficar menos 121 mais 242 menos 85, que vai resultar em 36. 36 o quê? Graus Celsius. O que eu descobri? Que às 11 horas de estufa eu tenho 36 graus Celsius de temperatura. Bueno, olhando a tabela, olhando o problema, 36 graus está entre 30 e 43. Então, interpretamos que é na temperatura alta. Então, é a letra D. Muito bem, letra D. A resolução. Mais um exercício, então ali na página 538 tem o exercício 10, peço que então vocês façam agora o exercício e depois aí do Plim Plim a gente faz aí a resolução aí. Então, dando sequência na nossa aula, agora a gente vai fazer o exercício 10, página 538. Então, o jogador de futebol ele se encontra na distância de 20 metros e aí o fenômeno ele é feito da seguinte maneira: a bola sobe, cai e ela começa a cair e ela atinge, depois de 20 metros de deslocamento na horizontal, ela atinge a trave a 2 metros de altura. Então, o que a gente tem ali? Com isso, esse ponto aqui é o ponto 22. Muito bem. E a gente sabe que essa trajetória é dada pela relação y igual a ax ao quadrado mais 1 menos 2ax. E aí pergunta qual é a altura máxima atingida pela bola. Muito bem. O que a gente sabe aqui? A gente sabe que tem uma raiz em 0, 0 e a gente sabe esse ponto. Eu sei a outra raiz aqui? Não. Se eu soubesse seria ótimo, porque eu posso fazer o x-vértice, o vértice na horizontal, como a média aritmética das raízes, tá? A gente vai tratar disso em aula aí, se já não tratou, né? Bom, então o que eu sei? A única coisa que eu tenho é esse ponto. Que bom, né? Porque dentro da minha relação, a única incógnita literal que eu tenho é o A. Então, com um ponto eu consigo descobrir o que é esse A. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto e eu vou aplicar aqui. Então, no lugar do y, eu vou botar o 2. E no lugar do x, eu vou botar 20. Então, vamos botar aqui em vermelho. Então, o que eu sei a partir disso? Sei que quando x é 20, o y é 2. Então, vai ficar 2 igual 20 ao quadrado e aqui vezes 20. Então, vai ficar a vezes 20 ao quadrado mais 1 menos 2a vezes 20. Notem que sumiu os x's e ficou só o a. Se ficou só uma variável, Brasil, só resolver. Então, 2 igual a 400a, mais faz a distributiva aqui, 20 menos 40a. Então, a gente fica com 2 menos 20 igual a 400a menos 40a. 360a igual a menos 18. Joga 360 para cá, menos 18 sobre 360. E isso vai dar menos 1 20avos, né? Só dividir aqui por 18, né? Bom, feito isso, o que eu descobri? Agora, esse meu modelo pode ser revisto e simplificado. Então, agora o nosso modelo ele vai ser visto da seguinte forma: y igual a menos 1 20avos vezes x ao quadrado mais 1 menos 2 vezes menos 1 20avos x. Então, agora o que eu vou fazer?
começo a simplificar o meu modelo. Então, primeira coisa, vamos trocar aqui a caneta de cor e vamos... Então, esse vezes esse, o que vai acontecer? Menos 1 vezes x ao quadrado vai ficar menos x ao quadrado sobre 20. Porque aqui é como se tivesse denominador 1. Aqui vai ficar mais 2 vinteavos. Então vai ficar 1 mais 2 vinteavos, que seria 20 vinteavos mais 2 vinteavos, ou seja, 22 vinteavos x. Agora, está perguntando a altura máxima. Então eu vou calcular o x-vértice. Lembrando que esse cara aqui, que aqui o A é menos 1 vinteavos e o B é 22 vinteavos. Vamos lá. Então, lembrando que x-vértice é menos B sobre 2A, ou seja, menos 22 vinteavos sobre 2 vezes menos 1 vinteavos, que vai ficar menos 22 vinteavos sobre menos 2 vinteavos. O bacana é o seguinte, como a gente vai ter que inverter a segunda fração, então esse 20 com esse 20 vai sumir, porque eles vão se cancelar. Já vou pular porque vocês são todos safos essa parte, e vou direto aqui para o menos 22 sobre menos 2, ou seja, x vértice igual a 11. O que está acontecendo aqui? 11 é a resposta correta? Negativo. 11 é, no momento, qual a distância vertical do projétil? A altura foi máxima. Então, o que eu acabei de descobrir? Que aqui é 11. É isso que eu acabei de descobrir. Então, agora, o que eu vou fazer? Como eu quero saber a altura máxima, então agora eu vou aqui no quadradinho calcular a função no x igual a 11. Então agora eu vou pegar e vou usar o x igual a 11. Então vai ficar, lembrando, né? Usa essa aqui, ó. Y igual a menos x ao quadrado sobre 20 mais 22, 20x. Então vai ficar menos 11 ao quadrado sobre 20 mais 22, 20 vezes 11. 11 ao quadrado, 121. Então vai ficar menos 121 vinteavos mais 242 vinteavos, que, lembrando que esse é o dobro desse, né? Então, sobrou 121 vinteavos. Se vocês pegarem 121 e dividir por 20, vai dar 6,05, que é a resposta letra C, de contente. Ó, que beleza! Acabamos o exercício. Mais um exercício, então esse é mais um exercício do Enem para vocês fazerem. Então aí na página 537, exercício 3. Depois da resposta, coloquem a resposta de vocês e aí vai a resolução. Bom, então, dando sequência às nossas atividades, a gente vai resolver agora o exercício 3 da página 537, mais um exercício do Enem. Então, o que a gente sabe ali nas informações? Primeiro, a gente está relacionando o volume de álcool com o preço em reais. Então, quando diz ali que são 10 mil litros de álcool a 1,50 cada litro e a gente usar o dinheiro em centavos, eu vou ter que V de 150 é 10 mil. E como são 12 mil litros, 10.200 litros a R$ 1,48, ou seja, 148 centavos, então a gente pode colocar aí V de 148 igual a 10.200. Se fosse uma função linear, isso seria o suficiente para descobrir, inclusive, um modelo. Mas, como a gente está aqui no capítulo de função parabólica e todas as alternativas são funções quadráticas, então não é suficiente para descobrir, né, a função. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que partir para testar essas alternativas. Então, se vocês olharem, a única alternativa que vai estar correta é letra D. Por quê? Eu vou ter que substituir o x igual a 150 para calcular, vai ter que dar 10 mil. Então, o V de x igual a
a 15.000 menos mais 50x menos x ao quadrado. Então, o que eu vou ter que fazer? Primeiro eu vou ter que calcular quanto é o v de 150. Depois que eu calcular o v de 150, vocês vão ver que vai fechar exatamente com esse valor. E, por sua vez, eu vou fazer com o de 148. Vou calcular e aí vai ter que bater os 10.200. A única alternativa que ocorre é a letra D. Mas agora uma questão, agora só para não perder o costume da SPSEX, né? Cuidem essa questão, cuidem muito a interpretação dela, achei ela uma questão muito bacana para a gente fazer. Botem o resultado que vocês acham e depois... Então, dando sequência à nossa aula, agora a gente vai fazer então o exercício número 4 da página 537 da nossa querida SPSEX. Então, o fabricante de poltronas vai produzir um sofá com custo de R$300 por unidade e o fabricante ele vai vender por 600 menos x unidade. Então, o número de vendas, é 600 menos x, sendo que x é o valor do sofá. Então, x é o valor do sofá. É o valor do sofá. Ó, vamos desenhar um sofazinho aqui, ó. Pronto, ó. Olha que sofá bonito, tá? Então, x é o valor em reais do sofá. Eu sei que o número de vendas vai ser 600 menos x e o custo vai ser de R$300 por unidade. Agora vem a parte que complica geralmente a galera no concurso. Como é que eu vou calcular lucro? Então, para aqueles aí que já desenvolveram algum negócio, sabem que o lucro é a receita menos a despesa. Bom, isso pode ser adaptado para a função. Ou seja, se eu chamar o lucro como função lucro, a receita vai virar uma função receita. E a despesa, que eu vou chamar de custo, vamos botar aqui custo então, para ficar mais bonito, ficar igual nos livros de administração, custo eu vou transformar para a função custo. Então, para descobrir qual a função lucro, eu tenho que determinar qual é a função receita e qual é a função custo. Vamos lá então. Vamos começar pela função receita. A função receita, o que ela é? É quanto tu vai ganhar no total pelas vendas. Então, para fazer isso, vai ter que ser o preço de venda vezes o número de vendas. Agora, transformando em matematiquês, o que é o preço? É o x. O que é o número de vendas? 600 menos x. Agora, vamos falar do custo. O custo, ele é R$300 por unidade. Então, a unidade vai ser 600 menos x. Por que não é x? Porque no problema foi especificado que o x é o valor monetário do preço do sofá. Então, o número de unidades vendidas vai ser 600 menos x. Bueno, então, 600 menos x vai ser o por unidade. Então, vai ser 300 vezes 600 menos x. Colocando tudo isso na função lucro, então, o lucro é receita menos custo. Então, a nossa função lucro vai ser R de x, que é essa daqui, x 600 menos x, menos essa daqui, 300, 600 menos x. Vocês notaram que tem 600 menos x aqui e 600 menos x aqui?
Então eu posso botar o 600 menos x em evidência. Se eu tirar dessa parcela o 600 menos x, sobra x. Dessa menos, se eu tirar dessa parcela 600 menos x, sobra 300. Então, a nossa função no lucro é 600 menos x vezes x menos 300. Ah, que bacana! Preciso fazer toda a calculeira aí de fazer distributiva aqui? Não, porque ela já está na forma fatorada. Por ela estar na forma fatorada, eu posso ver rapidamente quem são as raízes. Qual é o valor que zera 600 menos x? Ah, professor, se tu botar 600 aqui vai zerar. 0 vezes trambolho, 0. Então, o que eu sei daqui? Eu sei que x igual a 600 é a raiz. Qual o valor que zera x menos 300? Ah, professor, é o 300. Então, 300 também é raiz. Lembra aquela parte que eu falei da média aritmética das raízes? Pois bem, então, qual é a média aritmética entre 600 e 300? Então, o nosso x verso ele pode ser calculado como 600 mais 300 dividido por 2. 900 dividido por 2, 450. Então, o que é o 450? Então, aqui só fazendo um adendo, né? Então, a gente descobriu que o x vértice é 450. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa vai ter o lucro máximo quando vender o sofá a R$450. Então, como o número de vendas é 600 menos x, então o lucro máximo vai ser quando? Quando vender 600 menos 450, ou seja, quando vender 150 queridos sofazinhos confortáveis para a gente sentar, que provavelmente vocês devem estar assistindo a minha aula aí sentado no sofá, né? Que beleza, né, gurizada? Então, tá aí a lista de exercícios. Acho que não, ainda tem mais uma. Depois eu corto essa porra. Bom, então chegamos ao final da nossa aula, né? Foi um prazer, gurizada. Espero que a nossa quarentena seja rápida, o mais rápido possível, porque nada melhor do que aluno em sala de aula, né? Eu tô louco para poder ir dar aula e fazer essa troca de energia com vocês, tá? Vou deixar ali disponível durante o período de aula ali, eu vou deixar eu já vou colocar no Moodle mais cedo, né? Então depois vocês ali no fórum, se vocês quiserem perguntar ou que eu faça alguma coisa ou achar algum erro, podem me falar, tá? Gente, normal, eu estou gravando sozinho, é bastante material, a gente está tendo muitas tarefas aqui no CMPA, então pode ser que tenha surgido algum erro, não tem problema, né? Todo mundo erra aqui, ninguém é perfeito. Última coisa, então, eu recomendo que vocês façam todos os exercícios até a página 538, tá? Então eu espero que vocês façam, a hora que achar vocês aí, eu vou começar a perguntar o que vocês estão fazendo, porque assim, ó, essa lista é uma lista bem magrinha, tá? Tem que fazer toda, vocês estão aí maratonando Netflix, estão zerando todos os jogos, já estão não sabem mais o que fazer, então vamos fazer exercício de matemática, né? O vestibular está aí. A princípio, o calendário dos concursos não deve mudar, o calendário da URGS não deve mudar, lembrando que agora com a prova em novembro são quase 2 meses a menos para a gente se preparar. Então a gente está num período bem curto, vai ser bem intenso agora 2020. E vamos lá que eu quero ajudar, eu quero ver todo mundo acertando aí, chegando perto do gabarito da prova aí, tá? Então, forte abraço e até semana que vem.